internet caiu. O e-mail falhou. A maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Olá, chegou o meio da semana, quarta-feira, e com ele mais uma edição do seu jornal do Acta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de qualquer coisa, vamos para o intervalo comercial. A gente volta já, não sai daí. Em 5 anos de trabalho em Maceió, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação já pagou mais de 4,13 bilhões de reais em compensações e auxílios financeiros. Quase 19 mil indenizações foram pagas, mais de 98% do total. Os bairros Mutange, Pinheiro, Bom Parto, Bebedouro e Farol continuam recebendo ações de zeladoria, vigilância, cuidado com animais e estabilização do terreno. O fechamento definitivo das 35 cavidades continua seguindo o plano aprovado pela Agência Nacional de Mineração e o monitoramento é feito por equipamentos de alta tecnologia. Ações sociais, ambientais e urbanísticas também estão em andamento, seguindo o plano acordado com as autoridades e amplamente discutido com a comunidade para compensar, mitigar e reparar os efeitos da realocação na região. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. E a gente começa com um resuminho das notícias da manhã com Alberto Lima, no Compacta. Amigos, políticos, familiares, correligionários estiveram na manhã desta quarta-feira no Campo Santo, Parque das Flores, para o último adeus ao ex-deputado, ex-senador e atualmente prefeito da Barra de São Miguel, Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Momento de emoção e comoção, e a partir de agora a gente vai ouvir personalidades políticas que estiveram na manhã de hoje, no último adeus, Sábio de Lira. Deputado Fábio Costa, o que é que representou o Pio de Lira para a política alagoana? Pio de Lira representou um exemplo de muito trabalho, né? Alguém que a vida toda trabalhou na política e sempre se preocupou com o bem-estar dos alagoanos, procurando trazer recursos, trazer melhorias na construção de habitações populares. Enfim, foi alguém que efetivamente não se preocupou com seus próprios interesses, mas buscou sempre avanços para a população de Alagoas e foi um exemplo de alguém que, de fato, trabalhou para os alagoanos. Pio de Lira deixa um legado na política alagoana. Foi com profunda tristeza e com muito pesar que ontem nós tivemos essa notícia do falecimento do senador Benedito de Lira. Eu tive a oportunidade de ser deputado federal. O senador Benedito de Lira
trabalharmos juntos no Congresso Nacional e agora, mais recentemente, tive a oportunidade de um dos seus maiores projetos para Alagoas, que era a construção de casas populares, realizar um sonho antigo de Maceió, que era o Parque da Lagoa. Durante muito tempo, lutaram para que aquela obra saísse do papel, mas quis Deus, de alguma maneira, que na minha gestão nós tivéssemos a habilidade e a confiança do povo e a competência com a equipe que se comprometeu em fazer o melhor por aquelas pessoas e tirar do papel uma obra que tirou aquelas famílias da lama, dos porcos, do lixo, aquelas crianças que viviam em condições desumanas. Então, essa é a sensibilidade do senador Benedito Lira, que trouxe tantos recursos para Alagoas e deixa esse legado. Então, aos familiares, em nome do presidente Arthur Lira, da sua filha Adriana, estendo a todos os familiares, a todos os apoiadores do senador Benedito Lira, e viemos aqui, estivemos ontem no velório, hoje aqui no sepultamento, numa despedida, mas certo de que esse legado e o destemor e a capacidade de trabalho do senador Benedito Lira, sem dúvidas alguma, é uma inspiração para que todos nós continuemos, mesmo diante de circunstâncias adversas, firmes nos nossos propósitos. A figura de Bill de Lira, como era chamado por todos que militavam na política, por populares. Pois é, o nosso Bill se foi, mas cumpriu sua missão. Existem várias formas de exercer a política, e o Benedito de Lira fazia com muito amor, muita dedicação. Ele era o político operário, aquele que se preocupava com cada comunidade, uma associação lá das bibocas, das grotas. O Bill tinha amigos e tinha trabalho prestado. Era daquele que ia a um ministério, ele conhecia o assessor, conhecia a secretária, a moça do cafezinho, às vezes levava até chá de cadeira, mas saía de lá com o seu pleito garantido para beneficiar as pessoas de Alagoas. Que Deus o receba de braços abertos, porque o Bill fez e trabalhou e tudo com muito amor. Inclusive, Benedito Lira representa uma geração anterior de políticos. Hoje há uma nova geração surgindo em Alagoas, enfim. E ele tinha essa marca, de ser extremamente popular, simples e popular. É verdade. O Bill tinha, às vezes, aquela cara carrancuda, sisuda, sério, mas quando você chegava perto dele, você via que ali tinha um homem de um coração aberto, generoso, né? Eu nunca esqueço da dancinha do Bill, ele todo duro no palanque, fala: Bill, se solta. Aí o Bill começou a dançar de uma forma tão engraçada que marcou, onde ele chegava, as pessoas: dança Bill, dança Bill. E foi uma campanha maravilhosa, mas na verdade por trás daquela dança tinha muito suor, muito trabalho e muito amor para as pessoas de Alagoas. Uma definição para Benedito Lira. Bill de Lira deixa um legado de trabalho. Eu tive o privilégio de estou tendo o privilégio de estar no Progressistas, partido que ele presidiu, e o legado que ele deixa de muito trabalho pelo estado de Alagoas é um motivo de inspiração para nós que trabalhamos na vida pública seguir esse mesmo legado, trabalho e entrega por todo o estado. Que legado deixa o Bill de Lira para a política alagoana? O Bill foi um dos fundadores da nova política alagoana, um representante muito importante de Alagoas, não só para o Brasil, levando aí seu nome, seu legado, sua história, trazendo recursos importantes, trazendo obras importantes para o nosso estado. E é dessa forma que a gente vai lembrar do Bill, sempre descontraído, alegre, feliz, e fazendo com que o povo alagoano também pudesse sorrir junto com ele. Lá em Boca da Mata, o Bill foi o político mais votado da história da cidade, com 9.499 votos. Nunca teve na história um político que representou o que Bill representa para a Boca da Mata. Então vai deixar muita saudade e nós estamos aqui para deixar nossa última homenagem para o nosso amigo Bill. Bill de Lira, quem foi? Olha, eu acho que foi um dos políticos mais importantes dessa geração dele, né, no cenário
políticos de Alagoas. Foi um homem que batalhou constantemente. O Benedito Lira não tinha hora, nem dia, nem noite para que ele não enfrentasse a batalha que tem que enfrentar, fosse buscar os seus objetivos, que sempre eram os de melhoria do estado de Alagoas, de assistência à população, sobretudo à população mais carente. E foi um desses batalhadores, um dos homens assim que mais luta desenvolveu pelo Estado, como desde vereador, deputado estadual, foi presidente da Assembleia, deputado federal, senador, onde ele esteve, ele batalhou dia e noite, constantemente pelo Estado de Alagoas. Presidente. Peraí, Rogério. Entendemos todo o seu momento difícil, mas o que o senhor diria nesse momento de perda do seu pai? Olha, o sentimento é lógico que é uma perda material muito grande. Nossa relação ela era muito além de política, né? Era de muita parceria, de muita cumplicidade, de muito trabalho. E hoje a matéria dele foi embora, mas a nossa responsabilidade, todos esses amigos que vieram nos prestigiar, eu queria agradecer a todos. Foram amigos do Brasil todo, fizeram um esforço para estar aqui hoje, para dar um adeus a ele, deputados amigos dele, senadores amigos deles, prefeitos, cidadãos comuns, muitas pessoas que ele fez bem a vida toda, que a gente não sabe, chegam para agradecer nesse momento. Então, a nossa obrigação enquanto homem público é só de seguir o legado dele. Me perdoe, não é momento apropriado. E eu queria só agradecer a presença de todos, o carinho que sempre tiveram por ele, que dedicou a vida toda. São quase 60 anos de mandato, trabalhando por Alagoas, sem que ninguém soubesse do sofrimento que ele carregava por mais de 20 anos. Nunca fez propaganda, sempre foi um guerreiro. E o guerreiro tem o tempo de descansar, tem o tempo de deixar um pouco o sofrimento de lado e estar junto de Deus. Então, nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos com a consciência e o coração tranquilo. Que legado que ele foi bem. Legado de homem público da melhor qualidade. Ele sempre tem um chavão que hoje muita gente copia. Que a política, se não for para modificar a vida das pessoas mais humildes, ela não serve para nada. Se ele dizia, eu era novinho. E tem muita gente que entrou na política hoje que repete esse chavão, porque realmente é o que importa. E o legado dele sempre foi se preocupar com as pessoas mais carentes, que não tinham habitação, com as pessoas mais carentes que não tinham atendimento médico, com as pessoas mais carentes que tinham filhos especiais, com as pessoas mais carentes que não tinham uma qualidade de pré-natal adequada, que não tinham uma educação adequada. Isso ele teve a oportunidade, dada pela população da Barra, de fazer nesses últimos 4 anos, resgatando aquele município, que é um município pequeno, com 8 mil habitantes, com uma demanda de 50 mil na época do veraneio, com uma demanda nacional altíssima. E ele, ao longo da sua vida, desde vereador de Junqueiro, vereador de Maceió, prefeito interino, presidente da Câmara, presidente da Assembleia 2 vezes, os 3 mandatos, deputado federal por outros 3, senador e prefeito eleito de 2 mandatos. Ele fez muito bem a muita gente e eu espero que Deus o trate com a merecida reverência de um homem de bem. É isso que a gente leva com muita tranquilidade no nosso peito. A gente faz agora um intervalo comercial rapidinho e volta já com mais Jornal do Acta. Não sai daí. Em 5 anos de trabalho em Maceió, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação já pagou mais de 4,13 bilhões de reais em compensações e auxílios financeiros. Quase 19 mil indenizações foram pagas, mais de 98% do total. Os bairros Mutange, Pinheiro, Bom Parto, Bebedouro e Farol continuam recebendo ações de zeladoria, vigilância, cuidado com animais e estabilização do terreno.
O fechamento definitivo das 35 cavidades continua seguindo o plano aprovado pela Agência Nacional de Mineração e o monitoramento é feito por equipamentos de alta tecnologia. Ações sociais, ambientais e urbanísticas também estão em andamento, seguindo o plano acordado com as autoridades e amplamente discutido com a comunidade para compensar, mitigar e reparar os efeitos da realocação na região. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você. Alberto Lima volta agora com mais destaques no Compacta. Vamos ver. E a Polícia Civil em Alagoas deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, a segunda fase da Operação Game Over, que investiga influenciadores digitais que estariam usando os jogos chamados tigrinhos de forma irregular. Em entrevista coletiva, os delegados Dulcimero Campos e Sidney Tenório falaram da operação. Mais uma ofensiva da Polícia Civil do Estado de Alagoas, com a Operação Game Over 2, combate justamente os jogos ilegais. Nessa segunda fase é bom deixar claro que é uma investigação da Delegacia de Estelionatos, comandada pelo delegado Dulcimero Campos, e nessa segunda fase a gente teve como alvo alguns influenciadores que faziam publicidade de bets clandestinas. Na primeira fase da operação, a gente tinha como vítima pessoas físicas que eram vítimas de estelionato. Nessa segunda fase, as vítimas são indeterminadas porque a gente sabe que desde o dia 1º de janeiro de 2025 foram legalizadas algumas bets, mas, no caso, esses influenciadores que foram alvos da operação de hoje, eles faziam publicidade para bets clandestinas. Não é claro que quem vai detalhar mais a investigação é o delegado Lucimero Campos, mas é bom deixar claro que a gente sabe que várias famílias vêm sendo prejudicadas, assim, algumas pessoas, relatos são dramáticos de algumas pessoas, inclusive, que praticaram suicídio por conta de apostas ilegais. Publicidade de bets que não são autorizadas pelo governo federal. Quem são esses influenciadores alvo hoje? Eu vou passar para o delegado Lucimero Campos, porque é ele quem é o dono da investigação, que é o titular da Estelionatos, e que a gente não sabe porque está muito no começo. A gente sabe que a investigação ela é conduzida com seriedade desde o início, inclusive corre na 17ª Vara sob sigilo. Então, assim, é importante dizer para vocês que talvez a gente não detalhe alguns nomes como Polícia Civil, mas é claro que, como imprensa, vocês podem fazer o trabalho de vocês e sondar as informações, e se caso for prudente, a gente confirma ou não a prisão, ou prisão não, no caso, a busca e a prisão na residência desses influenciadores. Delegados, quantos alvos hoje pela manhã? Hoje a Polícia Civil deflagrou essa segunda fase da Operação Game Over em 18 alvos, contra 18 alvos, e visitamos 20 endereços, uma vez que alguns dos alvos tinham mais de um endereço a ser visitados. Então, diversas delegacias da Polícia Civil participaram dessa deflagração, que foi muito bem sucedida, como vocês puderam acompanhar já em parte. Como o delegado Sidney falou, nós temos um caso judicializado, ainda não podemos falar tudo, corre perante a 17ª Vara Criminal da capital, com acompanhamento do GAESF, que também está fazendo parte dessa segunda fase da operação. Foram investigados mais influenciadores que promoviam o jogo de azar, como vocês acompanharam na primeira fase, mas dessa vez com um viés diferente, porque a partir de 1º de janeiro, o governo federal liberou algumas casas de apostas a promoverem o jogo no Brasil, e somente essas casas podem ser promovidas dentro daquelas regras que foram definidas. Mas, na verdade, nós tínhamos aí um passivo que esses influenciadores investigados
vinham de divulgação de casas clandestinas no ano passado, 2024, e alguns ainda foram surpreendidos durante o cumprimento das buscas e apreensões, divulgando casas que não estão mais autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. É bom que se diga que tanto o cidadão quanto o influenciador que queira fazer um trabalho legal, ele pode entrar lá no site da Secretaria de Prêmios e Apostas, é um site aberto, e lá tem uma relação de casas de apostas que podem ser divulgadas. Então, somente aquelas podem ser divulgadas, porque aquelas estão sendo fiscalizadas pelo órgão. As outras são clandestinas, continuam operando de fora do país, aqui dentro do nosso território, e estão levando muitas pessoas a perderem dinheiro, conforme já noticiado as escâncaras aí por vocês. Qual era o alvo impedido, né? Os influenciadores, a polícia não pode citar nomes, então assim, são informações, são alvos da operação, a imprensa já tem conhecimento de alguns, então à medida que vocês forem confirmando, a gente obviamente vai dizer se sim ou não, mas fato é que os mandados foram todos cumpridos hoje. Sim, aproveitando o senhor falando aí sim ou não, Babal Guimarães está nessa lista? Babal Guimarães foi objeto de busca e apreensão hoje e foi, inclusive, conduzido à delegacia para prestar esclarecimento. Rico Melchior. Também. O que foi apreendido na casa do Babal? Na casa tanto dele quanto de todos os outros foram apreendidos bens de valor, joias, veículos de luxo, quantias em dinheiro. Foi comum a todos os influenciadores essas apreensões. Então nós temos aí um panorama de uma apreensão de 15 milhões de reais, mas acreditamos que com todos esses alvos cumpridos hoje, passe desse valor de apreensão. 15 milhões para quantos investigados? Os investigados dessa segunda fase foram 18 alvos, 18 pessoas investigadas, mas nós fomos em mais de 18 endereços, porque algumas pessoas tinham mais de um endereço a ser visitado. Não houve prisões, mas foram conduzidos aqui à delegacia para prestar esclarecimentos? Quais foram os protocolo? Isso, alguns desses alvos, eles, durante o cumprimento, foi verificado nas suas redes sociais, que é aberta, que eles estavam promovendo o jogo do Tigrinho, por exemplo, os jogos online. E à medida que nós verificávamos essa promoção, a gente constatou que algumas dessas casas divulgadas, elas não tinham autorização lá na relação que eu falei no site do Ministério da Fazenda. Então essas pessoas que estavam promovendo casas que são clandestinas, que são casas maliciosas, que lançam links aqui no Brasil, operados, por exemplo, de Singapura, como a gente teve uma operação recente lá, que tem a única finalidade de retirar dinheiro da sociedade e lesar as pessoas, provocando verdadeiras ruínas sociais. Então essas pessoas surpreendidas divulgando essas casas, elas foram conduzidas para a delegacia e tiveram contra si lavrados um TCO, um termo de ocorrência circunstanciada. Orientação para quem está assistindo agora, a orientação, Sidney, que você pode dar para quem está assistindo agora, com relação para não cair nessa cilada, porque a gente sempre vem orientando e acompanhando as operações, não só aqui em Alagoas, como no Brasil também. Não, primeiro que você procure o site do Ministério da Fazenda para saber se aquela bet que você aposta hoje no Brasil desde o dia 1º de janeiro não é proibida mais através de bets. Ela é autorizada, desde que você procure o site, procure uma bet que seja regularizada, porque essa bet é fiscalizada e ela corre de acordo com as regras do Brasil. Então, se você quer continuar jogando, o faça desse jeito. Se você é um influenciador, também trabalhe dentro da lei. Faça sua publicidade com relação à bet. É muito importante dizer isso, por quê? Porque assim, sempre nos perguntam, teve a Game Over 1, foram alvos, alguns outros influenciadores continuam fazendo esse tipo de publicidade, por que eles não estão sendo também fiscalizados e presos? Hoje a gente explica, porque desde o dia 1º de janeiro eles passaram, alguns deles, inclusive também conhecidos no Brasil todo, fazem de casas legais. Esses alvos de hoje vinham fazendo de bets clandestinas. Bets que operam de fora do país. Inclusive, como bem disse o doutor Luiz Médio Campos, 6 deles, desde ontem, vinham sendo monitorados as suas redes sociais de todos eles, 6 deles vinham postando desde ontem, ou seja, estavam no estado de flagrância. Quando a gente chegou no momento da casa daquelas pessoas, havia lá o crime permanente, que era a postagem de um jogo ilegal. Crime contra a ordem popular, jogo de azar, foram conduzidos para cá, para a DHPP e para a Delegacia de Estelionatos, na sede da DHPP, e foi contra eles feito um TCO, crime de pequeno potencial ofensivo, foi feito TCO, bem como o Douglas da TV Gazeta nos perguntou, onde estão os bens, bens, cerca de 15 milhões, bens foram bloqueados, dinheiro de conta foi bloqueado,
bens imóveis foram bloqueados e diversos veículos foram apreendidos. Os veículos estão no pátio da Delegacia Geral, vai ser comunicada a 17ª todo o decorrer da operação no dia de hoje, e aí, claro que a investigação vai continuar, e como bem disse o doutor Osmério Campos, a fiscalização é contínua. Então, assim, a gente fez Game Over 1, teve um foco que foi justamente atacar aqueles influenciadores que estavam manipulando os jogos, né, causando ruínas a pessoas físicas que procuraram a Delegacia Regional. E agora, a partir da Game Over 2, a gente não quer só saber aquele que está lesando uma pessoa determinada, mas qualquer influenciador. Se você é influenciador e está nos ouvindo agora, procure as bets legais, porque bets ilegais que continuarem sendo promovidas aqui no estado de Alagoas, se você é influenciador, nos aguarde, porque Game Over 2, 3, 4, 5 vem por aí. Agora, delegado, uma pergunta aqui para o delegado Lucimeri, em relação a esses influenciadores que estavam fazendo essa divulgação, vai ter algum pedido à justiça para que haja alguma restrição nas redes sociais, para que eles não possam voltar a fazer esse tipo de divulgação? Sim, uma das representações da Polícia Civil foi que as redes sociais fossem suspensas, então todos esses alvos eles tiveram suas redes suspensas e a qualquer momento devem estar caindo e provavelmente só sejam liberadas após a avaliação dos juízes da 17ª Vara Criminal, para que eles possam promover outros tipos de promoções, de publicidade, desde que legalizadas. Então, pode ser um jogo online, desde que autorizado pelo Ministério da Fazenda, ou outros sorteios, desde que tudo dentro da legalidade. Então, essa é uma das cautelares que foi deferida pelos juízes, de suspensão das redes até que haja uma regularização para que os juízes possam reavaliar a decisão deles. Legal, o que vai acontecer a partir de agora? Quais serão os próximos passos aí dessas investigações? Agora, a Game Over 2, ela vai para o GAESF, que é o promotor natural do caso, então o GAESF vai fazer a avaliação da questão do inquérito policial para promover a denúncia ou devolver para diligências e as contas vão continuar bloqueadas até segunda ordem judicial. Os bens vão ser custodiados aqui na polícia para fim de eventualmente serem leiloados e compor mais uma vez um fundo de reparação a vítimas dessas espécies de jogos. Delegado, qual era o faturamento médio desses influenciadores com esses jogos? Depende da quantidade de seguidores, mas, por exemplo, nós tínhamos contratos aqui que variavam de R$10 mil semanais a R$100 mil semanais, dependia do alcance daquele determinado influenciador e da plataforma que ele estava divulgando. Tem influenciador fora do Brasil, esse pessoal pode ser investigado ou está na linha também de investigação? É como o Dr. Sidney falou, a Polícia Civil ela está acompanhando essas promoções de jogos, sendo jogos ilegais e trazendo efeitos no território de Alagoas, que é onde nós podemos atuar, certamente nós podemos pedir uma decisão judicial que suspenda esses jogos também, mesmo que a pessoa esteja fora do país, porque o alcance da lei também pode ser extraterritorial. A Polícia Civil em Alagoas prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menor, sua enteada, de apenas 10 anos de idade. Isso aconteceu no sertão de Alagoas. A delegada Daniela Andrade, de Santana do Ipanema, tem os detalhes dessa prisão. Nessa terça-feira, a equipe da Delegacia Regional de Santana do Ipanema prendeu um homem de 52 anos de idade em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo o que foi investigado aqui pela nossa equipe, em novembro do ano passado, a vítima, que é uma criança de 10 anos, falou para a sua avó que esse homem, que é o seu tio, a vinha estuprando sistematicamente todas as manhãs, desde que a vítima completou 10 anos de idade. Ele esperava que a tia da criança saísse de casa e então ia para o quarto da criança e realizava esses atos. Da posse do conhecimento desse fato, a nossa equipe representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferido, e hoje o mandado foi cumprido. O autor ficará recolhido aqui na CISP de Santana do Ipanema, aguardando a sua audiência de custódia. Alan Jones está chegando agora com os bastidores da política no momento do Com a Palavra aqui no Jornal do Acta. Só que antes de eu chamar o Alan, deixa eu te avisar logo que toda terça-feira tem o programa do Com a Palavra aqui no YouTube do Acta, depois do Jornal do Acta. E todos os dias você acompanha os bastidores da política no blog do Com a Palavra, no portal acta.com. Enfim, chega de falar. Alan, boa noite para você.
Boa noite, Derek. Boa noite a todos que acompanham o Jornal do Acta desta quarta-feira. Bom, direto do blog Com a Palavra, a gente repercute um pouco do que foi a sessão extraordinária de ontem da Assembleia Legislativa. Bom, os deputados estaduais lamentaram bastante o falecimento do ex-senador, prefeito da Barra de São Miguel reeleito, Benedito de Lira, que foi sepultado nesta quarta-feira, né? Uma morte que causou grande comoção aqui em Alagoas. Sem dúvida nenhuma, um dos políticos mais importantes da história recente do nosso estado, principalmente pelo que Benedito de Lira alcançou como político, né, prefeito, como ex-deputado federal, ex-senador, presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, um político muito importante e muito querido pela classe dos políticos em Alagoas. Políticos que tinham um alinhamento ideológico com ele e até mesmo a políticos que faziam oposição, de certa forma admiravam o jeito de fazer política do ex-senador Bill de Lira. Bom, e ontem os deputados estaduais repercutiram muito, renderam homenagens na Assembleia Legislativa. Ontem a gente estava presente nessa sessão extraordinária. Primeiramente, os deputados respeitaram 1 minuto de silêncio em memória a Benedito de Lira e, na sequência, alguns deputados falaram abertamente sobre um pouco da trajetória, da amizade pessoal, do carinho que tiveram com o Benedito de Lira ao longo de todos esses anos. E entre os deputados, né, alguns falaram, por exemplo, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Bruno Toledo, o deputado estadual Inácio Loyola, o deputado estadual Francisco Tenório, Dr. Vanderlei e a deputada Rose Davino, né? Foram alguns que se pronunciaram aí durante a sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. E aí, portanto, a gente acompanhou essa sessão, né, e traz aqui essa nossa análise no blog Com a Palavra. E os deputados, além desses deputados, né, todos os outros deputados que não falaram na sessão de ontem, publicaram nas redes sociais uma nota de falecimento, né, sempre um vídeo mostrando o carinho que tinham por Benedito de Lira, que foi um personagem muito importante, Derek, principalmente nas gestões do ex-prefeito de Maceió, Cícero Almeida. Benedito de Lira, quando era senador, ele conseguiu, né, muitos recursos, milhões de recursos para obras importantes aqui em Alagoas, e principalmente em Maceió, era um aliado importante do ex-prefeito Cícero Almeida. Naquela época o Brasil estava num outro cenário político, né, era um país que caminhava para um dos países que mais cresciam no mundo economicamente, naquelas primeiras gestões de Cícero Almeida, nos primeiros anos. Também foi ali nos primeiros governos do presidente Lula, o primeiro e o segundo mandato dele. Então eram cenários diferentes, em que o Brasil conseguia atrair investimentos importantes e, consequentemente, Maceió foi muito beneficiada por esses investimentos oriundos de emendas, recursos conseguidos por meio da atuação do ex-senador Benedito de Lira. Além dessas homenagens que foram feitas ontem pelo ex-senador, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade uma bonificação no valor de 50 milhões, né, que será paga pelo governo do estado aos profissionais da educação, principalmente pelo bom desempenho que Alagoas teve junto aí aos números da educação em relação aos números nacionais. Então, os trabalhadores da educação vão receber em breve, né, esses pagamentos serão anunciados pelo governador Paulo Dantas, que está de licença, mas quando ele retornar ao governo de Alagoas, essas datas de pagamento para os profissionais da educação serão pagas em breves, e aí os profissionais que trabalham, professores, né, secretários escolares, todos eles que trabalham nessa atuação da educação do estado serão beneficiados com essa bonificação. Bom, Derek, essa é a nossa participação desta quarta-feira aqui no Jornal do Acta. Amanhã a gente volta aqui dentro da nossa programação. Forte abraço a todos e uma ótima noite. Gente, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Tenha uma ótima noite. Tchau. Em 5 anos de trabalho em Maceió, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação já pagou mais de 4,13 bilhões de reais em compensações e auxílios financeiros.
quase 19 mil indenizações foram pagas, mais de 98% do total. Os bairros Mutange, Pinheiro, Bom Parto, Bebedouro e Farol continuam recebendo ações de zeladoria, vigilância, cuidado com animais e estabilização do terreno. O fechamento definitivo das 35 cavidades continua seguindo o plano aprovado pela Agência Nacional de Mineração e o monitoramento é feito por equipamentos de alta tecnologia. Ações sociais, ambientais e urbanísticas também estão em andamento, seguindo o plano acordado com as autoridades e amplamente discutido com a comunidade para compensar, mitigar e reparar os efeitos da realocação na região. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você.